Vamos lá, pessoal, vamos continuar agora no exercício 2 da nossa lista de exercícios, que é o exercício do sapateiro que faz sapatos e cintos, ok? Vamos lá, eu não vou fazer também a leitura, porque daí vocês já fizeram, já fizemos juntos também. Então, olha só, no exercício 2, no levantamento dos dados, nós levantamos o seguinte, que para a fabricação de sapatos, eu consigo fabricar, aliás, 6 unidades por hora se eu fabricar somente sapatos. E 5 unidades de cintos por hora se eu fabricar somente cintos. Porém, eu tenho um total de couro de 6 unidades apenas, tá? Perfeito. Os sapatos eu vendo a R$ 5. E os cintos eu vendo a R$ 2. Deixa eu só pegar minha lista aqui, galera. Eu acho que eu esqueci de pôr dados aí, mas vamos dar sequência. Ok. Feito isso, uma coisa aqui que eu não destaquei no problema aqui na modelagem para vocês, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, uma canetita aqui. Olha só, eu preciso para os sapatos, se quiser riscar, nós agradecemos. Eu preciso para o sapato, ó, 2 unidades de couro. Vou escrever aqui, ó, bem bonito. 2 unidades de couro para conseguir fabricar esse sapato. E eu gasto para o cinto, olha só, 1 unidade, bem bonitinho, de couro, tá? Eu escrevi aqui que eu esqueci de colocar aí na descrição, na modelagem, tá? Ok. Eu quero o quê? Maximizar os lucros, né? Aliás, o sapateiro, ele quer maximizar os lucros. Daí, foi informado para mim que ele tem um lucro de R$ 5 com a fabricação dos sapatos e de R$ 2 com a fabricação dos cintos. A partir do momento que eu sei que eu quero maximizar o lucro, eu vou verificar quem está associado ao valor, para descobrir quem são as minhas variáveis. E quem está associado ao valor? Os sapatos e os cintos. Logo, os sapatos eu intitulo ele como X1 e os cintos como X2, ok? Tendo isso, eu consigo identificar a minha função objetiva. A minha função objetiva, então, mais uma vez relembrando, se eu quero maximizar o lucro, então eu tenho a variável vezes o valor. Eu vou ver quanto que eu tenho que fabricar de sapato ou quanto que eu tenho que fabricar de 5 para ter o máximo lucro possível. Lembrando que dentro das restrições que eu tenho. No caso, eu tenho o quê? Restrição pela quantidade de couro. E outra restrição aqui que fica nítido pra gente no problema é que eu tenho a restrição quanto o tempo, tá? Olha só, sapatos são 6 unidades por hora. Então, quantos sapatos, na verdade, quanto tempo eu levo, aliás, para fazer uma única unidade de sapato dentro dessa hora? E quanto tempo eu levo para fabricar um único cinto dentro dessa hora, ok? Então, vamos lá. Então, fizemos já o levantamento, né? Por mais que a professora esqueceu aqui de colocar. E já também construímos a nossa função objetiva. Agora a gente vai construir as restrições. Olha só, tomando como base a questão do couro, que eu só tenho 6 unidades, então a minha restrição é a seguinte, preciso de 2 unidades de couro para fabricar uma única unidade de sapato e 1 unidade de couro para fabricar uma única unidade de cinto. De cinto. E eu não posso extrapolar 6 unidades de couro, que é a única coisa que eu tenho em estoque para poder fazer fabricação, tá? E o tempo? Quanto tempo eu levo para fabricar uma única unidade de sapato? Porque aqui eu tenho a quantidade total, mas quanto tempo que eu levo? Porque como eu tenho a restrição do couro aqui, eu tenho que ver, eu não vou conseguir 6 unidades de couro. 6 unidades de sapato. Professora enlouquecida, né? Eu não vou conseguir fabricar 6 unidades de sapato porque eu não tenho couro suficiente para isso.
tá? Eu precisaria, para fabricar 6 unidades de sapatos, eu precisaria de 12 unidades de couro e eu só tenho 6, né? Daria para fabricar só os cintos aí no caso. Mas será que o cinto me provê o lucro máximo? Né? Essa questão do lucro máximo? Não sei. Então eu preciso de 10 minutos para fabricar uma única unidade de sapato e 12 minutos para fabricar uma única unidade de cinto. Não se esqueçam da normalização dos dados. Se eu estou trabalhando nas minhas variáveis com tempo em minutos, o resultado final ele também tem que ser em minutos, não pode ser em hora, tá? Eu tenho que normalizar os dados, porque senão vai me dar discrepância, vai me dar erro na hora de fazer a programação linear e a construção do gráfico. De acordo, então, com essa tabela, é gerada as seguintes restrições, tá? 2x1 para couro, eu tô fazendo a restrição quanto o couro. 2x1 mais x2, porque é 1 aqui, que deve ser menor ou igual a 6, tá? A restrição do tempo, eu tenho 10x1 mais 12x2, que deve ser menor ou igual a 60 minutos, porque a gente está falando por hora. E a nossa restrição de não negatividade. Obtendo a função objetivo e as restrições, eu consigo, então, agora começar a encontrar as ordenadas no gráfico. Então, olha só, eu pego a primeira equação, substituindo x1 por x e x2 por y, e encontro o meu ponto dessa equação no eixo y, que é 6. Pego a mesma equação, faço a resolução dela e encontro o meu ponto no eixo x, que é 3. Então, significa que eu vou marcar o ponto 6 lá no gráfico, daí eu vou marcar o ponto 3 lá no eixo x, tá? Então, 6 no eixo y do gráfico, 3 no eixo x do gráfico, e vou ligar através de uma reta, quero frisar bem reta e todos os problemas para vocês, eu vou ligar através de uma reta esses dois pontos. Fiz para essa equação, agora eu vou fazer para a equação de baixo, que é a equação da restrição do tempo. Então, olha lá, eu vou pegar 10x mais 12y, que é igual a 60. Lembrando que eu não falei no vídeo anterior, eu não trabalho mais com desigualdade, né? Trabalho somente agora com igualdade, porque eu tô lidando com equações matemáticas, tá? Então, beleza. Faço toda a resolução aqui, ó. Agora eu tô isolando o y para encontrar o ponto no eixo y. E depois faço toda a resolução isolando o x para encontrar o ponto no x. Então, me gerou 5 para y, 6 para x. O que eu vou fazer? Ponto 5 no eixo y, ponto 6 no eixo x, traço uma reta ligando esses dois pontos. Daí, eu obtenho, né, através dessas equações e todos esses pontos, eu obtenho o meu gráfico, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, cruzei as retas, ó, 5 com 6, tá? E aqui no caso, não lembro o valor, e agora? Peraí. 6 com 3, deixa eu ver aqui, ó. 6 com 3, tá? Desculpa que eu não lembrava o valor. Então, está traçadas as duas retas referente às duas equações. Faço todo aquele processo de traçar os riscos. Então, olha só, gente, aqui. Eu pego essa reta aqui e faço o traço do eixo até a reta, tá? Não extrapolando, porque ela vai somente até aqui, tá? Ó. E depois pego essa outra reta e faço novamente, ó, do eixo até a reta, tá? Isso daí, olha só, me faz encontrar a região admissível. E aonde está localizada a região admissível? Onde as retas se encontram, ok? É ali onde as retas se encontram. Então, essa parte aqui, ó, não faz parte da região admissível, tampouco esse outro pedacinho. Levando em consideração que eu achei a minha região admissível e eu tenho intersecção das duas retas, ok? O que eu não tive no problema anterior. Maravilha. Feito isso, olha só. Pai do céu, peraí, gente. Feito isso, olha só. Agora eu vou detectar quem são os meus pontos que eu vou utilizar para substituição na minha função objetivo, tá? Então, ó,
Quem faz parte, quem são os pontos que fazem parte da minha região admissível? São todos aqueles pontos que entornam a minha região. O 5, ele tá, ó, entornando a minha região? Sim, ele tá. Então, ele faz parte. O 0 está? Sim, o 0 está, ó. O 3 está? Sim, o 3 está. E, por fim, quem mais está fazendo parte, ó, conectado, digamos assim, à região admissível? A intersecção X e Y aqui, tá? O ponto X e Y, que até então eu desconheço. Esse aqui, sim, como que eu faço para descobrir os pontos X e Y? Eu vou igualar as equações das duas retas que me resultaram essa intersecção. Aqui só tem duas retas, então só tem duas equações. São as duas equações que eu vou igualar mesmo. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou isso daí. Oxi. Olha lá. Então, ó, faço a substituição aqui, coloquei minha função objetiva, ó, substituo o x e o y pelos valores da tabela e vou encontrando os valores. Feito isso, eu não tenho ainda meu valor de x e y para igualar, para substituir, aliás. Então, eu preciso igualar as minhas duas retas. Então, eu peguei a equação das duas retas ali. Então, ó, parte da equação de y, quando eu encontrei o valor de x aqui, né? Eu tinha 6, vou voltar lá para ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Senão vocês vão confundir tudo. Deixa eu ver qual que eu peguei ali. Ah, tá. 6 menos y dividido por 2. 6 menos y. Olha só. Eu peguei essa equação e igualei a esta equação. Gente, não se pode igualar com a mesma equação. Você tem que pegar as equações das duas retas. Poderia ter pego essa com essa? Poderia. Só que eu peguei essa com essa. Vai a gosto do cliente. Vocês peguem qual vocês achar que vocês devem pegar, tá? Lembrando que tem que ser duas equações diferentes e não igualar a mesma equação. Não faz sentido, tá? Então, ó, 6 menos y dividido por 2, 6 menos y dividido por 2. Daí, eu peguei 60 menos 12y dividido por 10. Igualei com ele, ó. 60 menos 12y dividido por 10. Multiplico cruzado para acabar com essa divisão. Então, ó, 10 vezes 6 menos y, que é igual a 2 vezes 60 menos 12y. Faço os cálculos aqui, jogando y para lá, y sem variável para lá, depois da igualdade, ó. Então, 60 menos 10y igual a 120 menos 24y. O que eu faço? Jogo tudo que é y para antes do igual e jogo tudo aquilo que não tem variável para depois da igualdade. Então, ó, 14y é igual a 60. Daí, eu dividi 60 por 14 e deu o resultado de 4,28. Quem que eu encontrei? O valor de y. Agora, o que eu faço? Eu já encontrei y. Eu pego qualquer uma das duas equações, das retas que eu igualei, qualquer uma ou outra, tá? Tanto faz. Não tem um padrão. E substituo o valor aqui. Então, olha só, 2x mais y é igual a 6. Vamos voltar lá de novo para vocês verem. 2x mais y é igual a 6. Eu peguei essa daqui, porque eu não tinha igualado essas duas, essa com essa. Eu peguei essa equação aqui, fui lá e substituí. Daí, substituindo, eu só fico com uma incógnita, que é o valor de x. Com isso, eu consigo encontrar quem? X. Olha que facinho. Então, vamos lá. Jogo aqui no gráfico, deixa eu ver se a professora jogou certo. Jogo aqui no gráfico e basta eu substituir. Olho aqui para os resultados da minha função objetivo. Quem teve o maior valor? 15 aqui. 0, 15, 10, 12,86. Isso significa que, para eu obter o máximo de lucro, compensa eu fabricar somente sapatos. Uma quantidade de 3 sapatos. Eu vou utilizar todo o meu couro que está no estoque, 6, né? Vou conseguir fazer dentro do tempo estipulado e vou obter o máximo de lucro, que é 15. Tudo bem? Pronto. Encontramos a programação linear. 15 minutos de vídeo. O que eu vou ter que fazer? Cortar e ir pro próximo vídeo, porque não dá para dar sequência aqui não, né? Ficou muito grande. Ah, Senhor! E tem mais 2 exercícios pela frente ainda. Olha que eu não fiz os 8, tá? Então, gente,
cortando esse link agora. Vão pro próximo. Espero vocês lá, né? É muito extenso, gente, pra gravar, tá? Acho que os 8 não vai rolar, não. Mas depois eu coloco lá. Vou gravando aos poucos. Tudo bem? Beijo, até o próximo link.